Noemi e Ruth. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar com sua mulher e seus 2 filhos na terra de Moabe. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os seus filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Amém, irmãos? Quem pode dar um glória a Deus? Você pode sentar aplaudindo o nome do Senhor nesta noite. Meus queridos e amados irmãos, nesta noite Deus colocou uma palavra no nosso coração para podermos falar à igreja nesta noite. Eu começo dizendo que o nosso Deus é maior do que toda a crise. O nosso Deus, diga comigo, diga: o meu Deus é maior do que as crises. Mais uma vez, o meu Deus é maior do que as crises. Oh, glória a Deus. Queridos, quando nós falamos em crises, nós falamos em algo que está presente no nosso dia a dia. Quem aqui não já passou, está passando ou vai passar por crises? O que é crises? Crises é dificuldades, tanto financeira, tanto sentimental, quanto espiritual e familiar. Crises é dificuldades em que aparece na nossa vida em todas as áreas das quais eu acabei de falar. Mas nós sabemos, irmãos, que desde o começo do mundo houve crises, fomes, pestes, ataques de reis às cidades de Israel. Então, desde o início, o povo de Deus, ele sempre enfrentou crises. Mas a crise aqui relatada no livro de Ruth levou esse homem chamado Abimeleque a tomar, ou melhor, Elimeleque, a tomar uma decisão. Irmãos, decisões são tomadas em meio a situações, seja elas boas ou ruins. Tomar decisão certa ou errada, eu posso escolher, você pode escolher tomar a decisão, fazer a decisão certa ou errada. Agora existe uma coisa que eu e você não pode escolher, é as consequências dessa decisão. Oh glórias, oh glórias. As decisões somos nós que tomamos. Fazer certo é eu que decido, fazer errado é eu que decido. Mas se eu decido fazer um desses dois, as consequências deles eu não posso evitar. Nós somos livres
para fazer escolhas, mas somos prisioneiros das consequências dela. Errar ou não errar é eu que decido. Porém, se eu não errar, a consequência da minha decisão certa vai vir, que com certeza são boas. Tomar decisões erradas, as consequências virão e não são boas. Tomar decisão certa acarreta em bênçãos para a minha vida, para a minha casa, para a minha igreja, para o meu trabalho. Tomar decisões erradas acarreta consequências maus para a minha vida, para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha igreja. Então, irmãos, tomar decisão é algo que deve se pensar antes. Existe um jargão secular que diz: não tome decisões com a cabeça quente. Não tome decisões com a cabeça sem pensar. Não tome decisões com raiva, com mágoa, com rancor. Pare, pense antes de tomar uma decisão. A crise nos leva a tomar decisões, e muitas das vezes decisões erradas, porque o desespero, irmãos, que afeta muitas das vezes a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, o nosso dia a dia, nos fazem tomar decisões precipitadas. Quem não já tomou uma decisão precipitada? Quem não já tomou uma decisão que depois se arrependeu, mas aí já era tarde, porque havia tomado a decisão? E agora, Daniel, o que eu devo fazer é esperar a consequência. Não tem para onde correr, irmão. Não adianta. Eu posso fugir de tomar a decisão. Eu posso não decidir tomar essa decisão, mas se eu tomar, a consequência dela não tem para onde correr, eu vou sofrer. A Bíblia vai dizer aqui, irmãos, que eles eram da cidade de Belém de Judá. Quando eu falo em Belém, você lembra de quê? Não ouvi. Nascimento de Jesus. Nasceu em Belém. A cidade de Belém, irmãos, ela é citada várias e várias vezes na Bíblia. Uma das primeiras vezes que a cidade de Belém, ou a aldeia de Belém de Judá é citada na Bíblia, foi quando Raquel, a mulher de um dos patriarcas, morre. E ela estava bem pertinho da cidade de Belém de Judá. A cidade de Belém de Judá também é citada lá no capítulo 16 de Samuel, quando Deus fala com Samuel e manda ele ungir a Davi. Davi também nasceu na cidade de Belém. A cidade de Belém, ela é muito citada na Bíblia. Mas o que significa o nome Belém? Belém significa Bé, em hebraico. Bé, em hebraico significa casa. Lehem, em hebraico, ou Belém, para ser mais cearense para você, significa alimento ou pão. Então, juntando as duas palavras Bé e Elen, ou Belém, significa casa do pão. Mas espera aí, eu acabei de ler que acabou comida, que havia fome. Eu acabei de dizer que houve grande fome na cidade de Belém, sendo que Belém é a casa do pão. Como falta pão na casa do pão? É como se você fosse pela manhã, varão, à padaria, comprar o seu pão da merenda, e você dissesse: me arranja 2 pães. E a moça que está lá, que é
Uma delas é a irmã Tainá, vai dizer, não tem pão. Mas não é uma padaria. Por que não tem pão? Belém significa casa do pão. Porém, faltava pão na casa do pão. Essa decisão, irmãos, que Elimeleque toma, causa-lhe grande prejuízo. Mas quem fica mais com prejuízo não é Elimeleque, não é os seus 2 filhos, é a sua esposa Noemi. E eu já aprendo e aplico para você, que você tomando a decisão errada, vai afetar não somente a você, mas toda a sua casa, porque você é a coluna que Deus levantou na sua casa. Então as decisões certas que você toma acarreta bênçãos para sua casa, para sua família, para os seus. Mas as decisões erradas também, elas trazem grandes prejuízos para toda a família. Vamos aqui desdenhar a vida de Elimeleque. Elimeleque era israelita, como eu já disse, da cidade de Belém, que ficava em Efrata. E os efrateus, que eram da tribo de Efraim, ganharam por sorte Judá, aquela terra, Belém. Então, se eles eram israelitas, serviam ao Deus de Israel, ele conhecia do poder que Deus tem, ele sabia das maravilhas que Deus havia feito diante do seu povo, ele sabia que quando os israelitas, ou então os hebreus, saíram do Egito, que foram perseguidos e se barraram na frente do grande mar vermelho, Deus com sua mão forte e seu braço poderoso faz com que o mar se abra e eles passem a pés enxutos. Elimeleque sabia que quando Deus guiava o seu povo no deserto e que veio a faltar água, Deus diz a Moisés, toca na rocha, e da rocha saiu água. Então Elimeleque conhecia o poder soberano do Deus que ele servia. E por que toma uma decisão errada diante de uma pequena crise? Eu fiz questão de no começo pedir para você repetir: o meu Deus é maior do que as crises. Se nós entendemos o que estamos falando, não vai ser nenhuma crise, não vai ser nenhuma dificuldade que vai me fazer sair da casa do pão e ir procurar alimentação lá fora da casa. A palavra de Deus para mim e para você hoje é de motivação, de confiança, de fé, de conhecer e saber quem é o Deus que você serve. Eu disse ontem e vou repetir hoje: nós cremos num Deus, ou muitos creem num Deus hoje que apenas é um Deus literal. Ai, Deus é poderoso, porque é Deus, ele é poderoso, mas não procuramos nos embrenhar dentro das escrituras para descobrirmos a soberania, o tamanho do poder, o tamanho da soberania de Deus sobre a nossa vida. Se Elimeleque tinha visto todas essas sortes de milagres, mas uma crise o fez tomar decisão precipitada. Eu conheço histórias de pessoas que tiveram dentro das suas casas mortos sendo ressuscitados, câncer ser curados, demônios serem expulsos e a pessoa ficar livre, liberta. Mas uma pequena crise de um desemprego, uma raiva de uma pessoa, a mágoa de outra, traz a pessoa a tomar decisão precipitada. E qual é a primeira coisa que a pessoa diz?
não vão mais para a igreja. Ele sai da casa do pão. É possível, irmãos, em uma padaria faltar pão? É. Às vezes acontece algo que não deu certo e o pão faltou. Sabe, irmãos, Israel vivia em crise. Israel vivia em crises. Por quê, irmãos? Porque a crise do povo de Israel era causada pelas suas desobediências. A crise que Deus permitia entre o seu povo era causada pela própria desobediência. Porém, quando Deus permitia a crise para o seu povo, não era para que eles viessem morrer, não era para que eles viessem deixar de crer, não era para que eles viessem voltar atrás, era para eles se chegarem cada vez mais a Deus. Mas essa decisão não foi tomada por Elimeleque, essa decisão não foi tomada por Noemi, essa decisão não foi tomada pelaquela família. E as percas e as consequências da decisão do líder da casa foi cruel para cima daquela família. A palavra é: não deixe que a crise tire você da casa do pão. A palavra é: não deixe que as dificuldades lhe tire de onde Deus te colocou. Não deixe que as dificuldades faça com que você tome decisões erradas, esquecendo que você é chamado de povo de Deus, nação eleita, sacerdócio real, propriedade peculiar do Senhor, tesouro do Senhor, tesouro particular do Senhor. As decisões erradas trazem graves consequências. Você pode dar um glórias? Veio a crise, como vem para mim, como vem para você hoje. Elimeleque olha para fora de Belém. Quem é que ele vê? Moabe. Quem eram os moabitas? Quem eram os amonitas? Quem eram os filisteus? Quem eram os midianitas? Quem eram os amorreus, os jebuseus, os ferezeus, os erezeus? Eram nações que procuravam em situações e momentos oportunos para destruir o povo de Deus. E quando a crise vem sobre o povo, aonde vão procurar guarita? No meio dos moabitas, uma nação que vivia procurando pretexto para destruir o povo de Deus. Você já viu alguém que passa anos e anos na presença do Senhor, cantando, orando, buscando, orando por enfermo, pregando, mas uma crise faz tomar decisão precipitada, ele volta para o charco de lodo onde estava, e as consequências são gravíssimas. Se não se arrepender, morre, é destruído. Elimeleque, cadê o fundo musical? Elimeleque, irmãos, toma uma decisão diante de uma situação. Estava faltando alimento. Mas Daniel, deixa eu te dizer uma coisa. Você pensa que é fácil você amanhecer o dia e olhar para a sua esposa e ela dizer: filho, não tem pão para as crianças, não tem café para nós tomar, não tem um pingo, como a gente chama, não tem um caroço de arroz para botar no fogo. Eu sei, já passei por isso, eu já passei fome, irmãos, já passei fome, já comi feijão tão cheio de gorgulho que o caldo a gente não via, era só aquela capa preta. E o caroço de feijão parecia um labirinto cheio de buracos, era um para cá, um para lá, e quando minha mãe mexia só ficava a casca.
O caldo era cedo, 11h30 da noite, nós já dormindo com fome. E a minha mãe acordava para nós comer aquele feijão sem nada. Azedo, o caldo chega era amargo. Meu pai olhava e dizia: Senhor, eu sou teu servo, mas não estou isento de passar por dificuldades. Então nem essa falta de alimento para minhas crianças vai me fazer tomar decisões erradas. Eu não vou abandonar o Senhor, porque se está ruim assim, e eu sendo teu servo, imagina eu sem o Senhor na minha vida. E o meu pai sempre deu esse exemplo. Diante da maior dificuldade, era quando ele mais orava, quando ele mais buscava, e não dava 2 dias, 3 dias, era sexta chegando, era emprego chegando, era porta se abrindo, até os meninos do irmão chamavam: vai dar, fica ali de tarde pastorando as minhas cabras, que nós vamos dar uma cesta básica para vocês. Agora, se toma a decisão errada e volta para o mundo, as consequências eram gravíssimas. Oh, aleluia! O que mais está fazendo, meus irmãos, pessoas saírem da casa do pão, saírem da igreja, deixar o caminho de Deus, é as dificuldades. Quando você vê alguém afastado, você pergunta para ele: por que você saiu? Ele diz: não, foi a crise, eu não aguentei. Ai, quando eu não era crente eu não ficava desempregado, agora eu sou crente e só vivo desempregado, eu não aguento não. Sempre vai ter uma desculpa, mas Deus, ele dá poder a cada um para tomar as decisões certas. Deus dá poder a cada um para tomar a decisão certa, tomando a decisão certa, ficando mesmo na crise nos pés do Senhor. Está doente, tem pessoas doentes em casa, continua nos pés do Senhor. Ele não tem alimento hoje, continua nos pés do Senhor, porque logo pela manhã tu vai ver as portas se abrirem. Oh, glória, a paz do Senhor nessa noite. Quando nós entendermos o tamanho do poder que tem o nosso Deus, as crises vão ficar tão pequenas que você não vai nem perceber que está passando por elas. Quando nós olharmos para a crise com olhar espiritual, porque quem olha para a dificuldade com olhar carnal só tem uma decisão a tomar: vou desistir porque não vai dar certo, não vou aguentar. Mas quem tem a visão de Deus, em quem o Espírito de Deus habita, está dizendo: ei, o mar está se levantando, a tempestade está cobrindo o barco, a água está querendo encher o barco. Ei, mas pode encher, pode quebrar o barco, mas você vai ver Jesus dormindo ali, porque é melhor ter Jesus dormindo no barco diante da tempestade do que o diabo guiando o barco no mar calmo. Eu vou repetir isso aqui porque eu achei interessante. É melhor estar no barco diante de uma grande tempestade com Jesus dormindo ali, do que estar num barco e um mar bem calmo, mas o guiador do barco ser o diabo. Porque uma hora dessas, ele mesmo vai virar o barco para destruir a sua vida. Oh, glórias. Oh, glórias. Quando eu prego nesse texto, eu começo a me lembrar do que eu passei. Em 53 anos de idade, o ano de 2022 foi um dos piores anos da minha vida. Foi um ano de percas, anos de tristeza, de alegria também, mas um ano de percas, percas familiares, perca de filho, perca de emprego, doença. Mas deixa eu te dizer uma coisa, e você pode perguntar: Daniel, e o que foi que tu fez para estar aqui hoje? Nada, apenas continuei onde Deus tinha me colocado.
Mas não deu vontade de desistir? Deu. Quantas vezes? Nem conto, mas 100. Mas a decisão que o Espírito Santo coloca na minha mente é: não sai da casa onde eu te coloquei. Em meio a toda essa crise, Deus preparou o emprego. Deus preparou, oh glória, oh glória, Deus preparou um casamento. Deus preparou a sessão ministerial, subir. Deus preparou algo, irmãos, tremendo na minha vida. Você sabe, quando nós não tomamos a decisão errada, nós somos abençoados e exaltados por Deus. A decisão de Elimeleque trouxe a ele, a Noemi, sua esposa, 3 grandes percas. Quando ele sai da terra de Israel, mais precisamente da cidade de Belém, ele vai para a cidade de Moab, para os moabitas. Existia uma ordem de Deus para o seu povo, que era: não casem-se e não façam amizades com as outras nações que não me servem. E onde Elimeleque vai atrás de pão? O Egito está cheio de pão. O mundo está cheio de oportunidades, cheios de pratos. E o inimigo só esperando a crise chegar na sua vida para ver que decisão você vai tomar. Sangue de Jesus repreenda ele, irmãos. Porque quando a crise está na sua vida, o diabo fica de camarote, só esperando você dizer: parei, só fui até aqui, não aguento mais, não dá mais. A primeira coisa que a gente pensa é: não adianta mais ir para a igreja, não adianta mais orar. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: só mais um pouquinho e o Senhor vai chegar com providência. Deixa eu fortalecer o teu coração e a tua alma com esta palavra. Quando Deus permite a crise na sua vida, guarde isso aqui, irmão. Ouça isso aqui, ó. Quando Deus te permite entrar na crise, Ele já tem a vitória lá na frente garantida. Eu vou repetir para você dar um glória bem mais alto. Quando Deus te permite entrar na prova, tenha consciência espiritual de que: Senhor, se Tu permitiu que eu chegasse nessa prova, eu sei que a Tua providência já está do outro lado. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia, Senhor! Elias, o profeta, história muito conhecida. A Bíblia vai dizer que Jezabel queria matar Elias. Matou vários profetas, muitos profetas, e queria matar Elias. Deus chega para Elias e diz: Elias, vai-te daqui ao vale de Querite. Mas espera aí, o homem era profeta. Foi ele que profetizou que não ia chover. Foi ele que bateu de frente com Acabe. Por que Deus não levou ele para um lugar, para um fazendeiro, que lá tem alimento e tem água e tem dormida? Deus manda ele para o vale de Querite, para o riacho, onde não tinha casa, onde não tinha ninguém, não tinha os amigos dele. Deus mandou ele para Tisbe, a cidade que ele nasceu, mandou ele para o vale de Querite. Só, irmãos, que Deus disse algo para Elias: vai ao vale de Querite e fica lá, porque eu, o Senhor, já ordenei aos corvos que te sustente. Eu vou explicar isso aqui para você dar glória. Antes que Deus mandasse Elias para Querite, para o riacho, Deus já tinha falado com os corvos para levar alimento.
Antes que Deus te coloque na prova, Ele já tem a providência garantida. Por isso não desista, não saia do lugar onde Deus te colocou, porque essa prova que você está passando já está com os dias contados e a providência de Deus já está ali na frente. Ele só quer que você persevere e chegue até lá. Salmo de número 30, versículo de número 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus dizendo: a prova que você está a passar hoje, ela não é para sempre. O sofrimento que você está passando hoje não é eternamente, não. Isso é só uma fase. Sempre depois do temporal vem a bonança. Depois da prova vem a bênção e vem a vitória. Só precisa você continuar onde Deus te colocou. Não saia da casa do Pai. Aleluia. Quando Elimeleque chega lá em Moabe, faz amizade, se enfia lá dentro. Primeiro os seus 2 filhos casam com as moabitas. Mas aí algo acontece. Já é as consequências das escolhas. Falei das escolhas, agora das consequências. Qual foi a primeira consequência sofrida pela família de Elimeleque? A sua morte. O pai morre. Elimeleque morre lá no meio dos moabitas. Noemi ele diz: eu não vou voltar agora, porque ainda tem 2 filhos, eles podem me sustentar. Sabe por quê? Porque nós somos assim, irmãos. Na prova onde nós estamos é Deus cobrando e nós não, tá bom, dá para ir ainda. Ainda vou continuar aqui, não vou voltar agora não. Eu não vou me chegar a Deus agora não. Eu vou ver até onde vai, e onde vai as consequências são gravíssimas. A Bíblia diz que passa um período de dias, de meses, de anos e morre Malom, um dos filhos. Noemi ele diz: não vou voltar para Israel agora. Eu não vou voltar para a igreja tão cedo, ainda vou curtir mais um pouquinho aqui. Eu não vou me arrepender diante de Deus, não, agora não. Ainda tenho uma esperança para mim. Eu ainda tenho um filho. A Bíblia diz que 10 anos depois morre o outro filho e toda a sua esperança acaba. Tudo consequência de uma decisão errada. Mas aí agora veio o melhor. Deus, ele é misericordioso e vai levantar alguém para ajudar a Noemi. Às vezes você está nessa situação e Deus envia um irmão na sua casa, ou manda uma mensagem e traz uma palavra de ânimo, lhe faz um convite. E às vezes a gente não entende que é Deus falando conosco e nós ignoramos. Era Ruth dizendo: não, eu não vou sair de perto de ti. Ela disse: não adianta não, tu ficar perto de mim não, porque eu já sou velha. Volta para tua família, eu não posso mais ter filho. E ainda se eu tivesse, tu não ia esperar 18 anos até ele crescer para você se casar. Ei, tem pessoas que estão nessa situação. É Deus querendo dar um livramento, colocando pessoas do seu lado para ajudar, e ele dizendo: não, eu não quero não, agora não adianta não, fica por aí. É Deus colocando alguém para fazer você voltar, e você insiste em querer ficar onde teve todas as suas percas. O nosso amigo baterista passou por isso. Deus usou eu e a minha esposa para trazer ele para perto de nós. Eu disse para ele: varão, tu tem que ficar perto de pessoas que são crentes. Tu tem que ficar perto de pessoas que andam com Deus, que querem Deus, que vivem com Deus, que adoram a Deus. Porque se tu ficar perto de quem que adora outras coisas, tu vai se contaminar. E ele não se contentou, passou uns dias sem vir para a igreja, tocando bateria e orando, e nós dando uma força. Mas teve uma hora, irmãos, que ele ficou só, e deu uma brecha, e o diabo laçou ele, e ele caiu novamente. Está lá na Lagoa do Banana. Mas nós não desistimos dele. Nós vamos lá visitar e estamos orando por ele. E ele falando comigo outro dia, ele disse: ei, Vasco, o que tu falou é verdade.
Deus colocou pessoas boas perto de mim, eu foi quem não quis. Deus colocou pessoas perto de mim e eu me afastei. Agora eu vou ter que pagar as consequências. Eu disse, olha, mas Deus é misericordioso. Como assim, Daniel? Eu digo, tu ainda está vivo, ou ainda pode voltar para a casa do Pai. Tu ainda pode voltar para a casa do pão. Está difícil, mas ainda pode ter solução no teu caso. Quando nós resolvemos se chegarmos a Deus novamente. Noemi se acha agora sozinha, sem ninguém. Desamparada pelo esposo que morreu, pelos filhos que morreram, e agora só tem a sua nora. Comendo um bocado aqui e acolá com elas. E a Bíblia vai dizer que não sei quem, a Bíblia não diz quem foi, mas Noemi ouve falar que a fartura em Israel chegou. Ai, isso aqui é forte, irmão. Se tivesse perseverado na prova, na crise, tinham visto a fartura chegar. Passou um tempo de crise em Israel, mas a Bíblia vai dizer que o pão chegou na casa do pão. Era só um período para que o povo se arrependesse, e Deus novamente abriu as comportas do céu, e o pão começou a chegar em Israel. E Noemi, lá no meio dos Moabitas, desamparada, sem marido, sem filho, sem esperança, sem nada, ouve falar: ei! Alguém vai chegar para ti e vai dizer: está tendo fartura na igreja que tu estava. Ei, está tudo bem lá onde tu era cristão, onde tu servia a Deus. Sabe, irmão? Noemi resolve voltar. Só que sozinha não dava para ela voltar. Se ela voltasse só, ela ia ficar desamparada. Porque na tradição judaica, ou hebraica, ou israelita, uma mulher sem marido não tem moral de nada. E sem filho, pior ainda. Mas Deus não desampara aquele que se arrepende. Deus não desampara aquele que, mesmo que tome uma decisão errada, e diante das consequências da decisão, resolva voltar para a casa do Pai. Só não vai ser destruído nas consequências se voltar para a casa do Pai. Se não voltar, corre o risco de ser destruído nas consequências. Porque consequência de decisão errada, irmão, não é outra, não é destruição. Destruição. Saul toma a decisão errada, perde o trono. Saul toma a decisão errada, o inimigo entra nele, o espírito maligno. Decisões precipitadas, quem não já tomou? E depois até nos arrependemos, mas aí já é tarde. Deus vai perdoar sim, eu me arrependendo, mas as consequências eu não vou poder fugir não. Você lembra de Davi? Cometeu um adultério, um assassinato, mas se arrependeu e Deus o perdoou. Mas a Bíblia vai dizer que as consequências foram graves sobre a sua casa. O profeta disse para ele: olha, Davi, tu está se arrependendo e Deus está te perdoando, mas isso não vai anular as consequências do que tu fez. E Davi viu seu próprio filho ficar com a sua mulher na praça para todo mundo ver, foi humilhado. O irmão, o filho de Davi, pegou a sua irmã à força, humilhando a família, e todo Israel vendo. Consequências erradas. E quando o profeta chega para ele e diz: Deus está dizendo para ti, escolhe 3 castigos, vai ser castigado, eu vou dar a chance de tu escolher. E quais são as opções? 3 anos de seca em todo o teu reino. 3 anos tu na mão dos teus maiores inimigos, e 3 dias de peste na tua casa. 3 anos para cada um, mas só para cada 3 dias.
Davi olha e diz: não, eu não quero 3 anos de seca no meu reino, no meu país, porque eles não têm culpa do meu erro. Quem tem que pagar sou eu. Assumindo, se arrependendo, reconhecendo que foi ele que errou, não foi o povo. Não, Senhor, esse castigo aí não. O povo não deve pagar pelos meus erros. Quem tem que pagar sou eu. E 3 dias de peste na minha casa também não, porque foi eu que errei. Meus filhos não têm culpa disso. E 3 anos eu na mão dos inimigos também não. Caia eu na mão do Senhor, porque Davi sabia que caindo nas mãos do Senhor, Deus era misericordioso. E não importa a situação que você esteja passando, a dificuldade, caia nas mãos do Senhor, que Ele é misericordioso para suprir as tuas necessidades e chegar com providência na tua vida. Quando Ezequias recebe a visita ilustre do profeta Isaías na sua casa, e o profeta Isaías diz assim: assim diz o Senhor, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Olha a profecia, irmão. Olha a profecia. Olha a profecia que o rei Ezequias recebe. Tu vai morrer. O que foi que Ezequias fez? Que decisão Daniel tomava se alguém dissesse que eu iria morrer? Eu não estou falando nem pelo mundo, eu digo é por Deus mesmo. Um profeta enviado a mim, ele diz: olha, servo, Deus manda te dizer, te coloca na posição, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer. Talvez, sabe o que eu diria? Está repreendido, em nome de Jesus, é do diabo. Porque se fosse uma promessa que eu ia ficar rico, eu dizia: louvado seja Deus. Mas ela é uma profecia de cobrança para a minha vida, eu digo, eu atribuo ao diabo. Mas a Bíblia diz que quando Ezequias ouve essas palavras de Isaías, e os profetas daquela época não eram nem o de hoje não, irmão, que querem se parecer de profeta, tem um que quer andar de avião, eles chegavam e não tomavam nem café, dava um recado, dava as coxinhas e se embora. E quando o profeta saiu, Ezequias virou o rosto para a parede e foi cair nas mãos de quem? Do Senhor Deus. Foi orar a Deus, irmãos. Olha a decisão que Ezequias toma diante de uma palavra tão forte que ele recebe. Talvez hoje alguém dissesse: já que eu vou morrer mesmo, agora que eu vou sair matando gente, até dizer: chega, eu já vou morrer mesmo. Talvez seja a decisão que alguém tomasse hoje. Mas quem tem o Espírito de Deus e conhece o Deus que serve, quando essas situações vêm para a nossa vida, a nossa decisão é cair nos pés do Senhor e pedir misericórdia e humilhar-se diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou pequeno, eu não tenho força, eu sou frágil, mas tu és forte. Eu não tenho força, mas tu é minha fortaleza. Eu confio em ti, porque tu és Deus. Glória. Você está disposto, meu irmão, minha irmã, a partir de hoje, diante da situação que você está vivendo ou que vai viver, cair nos pés do Senhor, tomar a decisão certa. Não saia do lugar onde Deus te colocou, porque as consequências são gravíssimas. Deixa eu encerrar. Noemi decide voltar. Só que Ruth quer ir com ela, porque é propósito de Deus. Mas Noemi por várias vezes diz: não, Ruth, fica aqui mesmo. Tu está no meio da tua família, no meio dos teus pais. Tu vai fazer o que lá no meio de nós? Engraçado. Ela veio para lá para se escapar, mas quando alguém quer escapar com ela, ela não quer levar. Eu não vou entrar em detalhes não, mas tem gente assim, que quando está na crise se vale das pessoas, mas quando está na bonança quer esquecer. Quando está na crise é: pastor, ora por mim, igreja, ora por mim. Quando Deus soluciona o problema, nunca pisa mais na igreja. Era Ruth dizendo: eu vou. E ela de Noemi: não precisa não.
Fica aí mesmo, arranja outro marido por aí. Era Deus dizendo: eu estou colocando ela para te ajudar quando chega lá, porque tu não tem mais ninguém. Tu vai voltar sozinho, tu sai lá com teu marido e teus 2 filhos, e tá rodando só. E Deus dizendo: eu quero colocar alguém para te ajudar. E a pessoa não entende e começa a chutar para fora aquele que Deus está botando para ajudar. Resultado: Ruth olha para ela e diz: olha, não adianta tu insistir para me ficar, porque eu vou contigo. E não é só isso. Quem está falando isso é uma moabita, irmão. Não é uma israelita, não. Israelita era Noemi. Era alguém lá de fora que estava fazendo isso. Estava crendo mais em Deus de Israel do que a própria pessoa que era de Israel. Aí ele diz assim, ó: onde tu pousar, pousarei eu. Onde tu dormir, dormirei eu. Onde tu comeres, comerei eu. E me faça o Senhor teu Deus outro tanto, que não seja simplesmente ou unicamente a morte que me separe de ti. Era Ruth dizendo: olha, não adianta, porque Deus me colocou para estar ao teu lado, e em qualquer situação que tu tiver, eu vou estar do meu lado. Se tu morrer ali, eu morro também. Se tu comer isso aqui, eu como também. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Oh glória! Oh glória! E quando Ruth chega, mas Noemi em Belém, aí Deus começa a agir na vida de Ruth. Você sabe quem foi Ruth? Sabe quem foi Boaz? Bisavô de Davi. Bisavô de Davi. Ruth casa com Boaz, nasce Obed. Obed é o pai de Jessé, pai de Davi. E posteriormente, Jesus Cristo vem da tribo de Judá, porque é chamado filho de Davi. Olha só o propósito de Deus diante de uma crise, de uma decisão mal tomada, mas que houve o arrependimento e voltou, e Deus começou a operar. Interessante, irmãos. Eu não sei se você já sabe disso, mas não sabia, vai saber agora. Que Jesus, ele descende de 2 mulheres que não eram israelitas. Para chegar em Jesus, a história começa em Raabe, a prostituta. Você sabia disso? Sabia não, né? Pois é. A Bíblia diz que ela casa com um homem chamado Naasson, que é de Israel. E de lá vem, a família dele vai esbarra em Boaz. Aí Boaz casa com Ruth. Aí nasce Obed. Aí Obed casa. Aí vem Jessé. Aí Jessé casa. Aí vem Davi. Aí Davi vem para frente, vem de geração em geração, e chega onde? Em Jesus, que também nasce em Belém de Judá. Na tua crise, se arrepender e voltar para Deus, Deus vai fazer um ribuliço e coisas grandes vai acontecer que você nem imagina. Aplaude o Senhor nessa noite. Não saia de onde Deus te colocou. Continua perseverando, porque a providência de Deus já está preparada para a tua vida. Amém? Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Amém. Aplaude o Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, igreja. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aviso amanhã para quem vai os estudos do batismo. Amanhã não falte, em nome de Jesus, tá? Tá uma benção. Falta menos de um